Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Daniel e vamos continuar a falar de modelos atômicos. A aula hoje vamos falar do modelo atômico de Thomson. Então, vamos lá. Para a gente falar um pouquinho do modelo atômico, nós precisamos fazer uma retrospectiva. Vimos na aula passada que a ideia de explicar do que é feita a matéria veio desde lá dos filósofos gregos, em épocas antes de Cristo. Aristóteles, Demócrito, todos já tinham uma ideia, tentavam explicar do que a matéria é feita. Lembrando, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas, no entanto, só foi em 1803 que surgiu a primeira ideia de átomo, apesar que Demócrito e Leucipo já tinham falado o que era um átomo, aquele que não tem partes. Aí veio em 1803 John Dalton, e formulou uma teoria atômica que ficou conhecida como teoria da bola de bilhar, que inclusive nós vimos na videoaula passada. No entanto, em 1856, atenção com essas datas, estamos falando de tempos bem remotos, tá? Então, a ciência aqui era pouco evoluída. A gente tem que entender a parte histórica do momento que foi desenvolvida a teoria. Veja, em 1856, um cara chamado William Crookes começou a estudar o efeito de descargas elétricas em gases. Nessa época já tinha noção de eletricidade, já se conhecia, já estavam estudando a parte de eletricidade. E aí ele começou a fazer uma série de experimentos, que ficou conhecido como as ampolas de Crookes. Os experimentos da ampola. Ampola por quê? Porque esse experimento era feito da seguinte maneira. Ele tinha um artefato aqui de vidro e lá dentro ele colocava 2 pedaços de metal. Esses pedaços de metal ele chamou, ficou conhecido como eletrodos. Então isso aqui, e isto aqui eram metais, eram o que ele chamou de eletrodos. Nesses metais, ele ligou, através de uma fiação, em uma fonte de energia, de alta voltagem. Tá? O polo eletrodo que ele ligou no polo negativo, ele chamou de cátodo. O que ele ligou no polo positivo, ele chamou de ânodo. Pessoal, que nomes doidos é esse? Isso mesmo. Você tem que saber esses nomes. Tem que ficar atento a esses nomes. E aí, ele ligou isso aqui numa fonte de energia e aplicava eletricidade. Tá, professor, mas o que acontece? Veja, dentro dessa ampola tinha gás. Tá? Você vai compreender o seguinte: gases são mal condutores de eletricidade. Professor, não entendi. Como assim mal condutores? Um bom exemplo é o nosso dia a dia. Nós estamos cercados de gases aí, o ar que respiramos. Se o gás fosse um bom condutor de eletricidade, a fiação de eletricidade não poderia ser exposta. Não poderíamos ter postes com fios, senão a gente ia estar tomando choque aí, andando e tomando choque. Então, gases não são bons condutores de eletricidade. No entanto, ele viu que quando ele fazia isso com gás rarefeito, havia a condução de eletricidade aqui dentro. Pessoal, esse negócio é muito complexo de entender. Então vamos lá. Preparei uma animação aqui para vocês compreenderem melhor. Vamos lá. Vamos ver esta animação. Veja, nós temos aí uma ampola e ele tem um instrumento que ele vai tirando o gás lá de dentro. Tá? Veja, lá dentro tem os 2 polos. Lembrando que o polo negativo é o cátodo
e o positivo é o ano. E ele vai aplicando a eletricidade. O que ele ia observando? Que quanto mais ele retirava o gás, mais ia formando uma luz, uma luminescência lá dentro. Tá? Vai brilhando esse tubo. E não sei se você observou aí, ó, espero que sim, esse brilho saía do polo negativo em direção ao polo positivo. Ele saía do cátodo para o ânodo. Esse brilho, então, na época, eles chamaram de raios catódicos. Beleza? Estamos falando de tempos bem remotos. Vamos lá. Ainda com essas experiências aí, criou-se umas ampolas de Crookes diferentes, um formato diferente. Tá? E começaram a fazer uma série de experimentos. Tá aqui. Eles viram que quando você fazia esse experimento, independente da posição do ângulo, o raio catódico, essa luz, essa luminescência, saía sempre do polo negativo para o polo positivo, sempre seguindo essa direção. Tá? E independente da posição que ele colocava, esses raios saíam em linha reta. Fazendo novas experiências, eles colocaram um anteparo, tá? Colocaram uma barreira lá dentro dessas ampolas. E na hora que ligava os raios, aqui a barreira, na hora que ligava o raio, né, ligava o experimento, via que esse raio formava uma sombra. Tá, professor, e daí? O que isso intervém? Veja, nessa época, eles concluíram que esses raios catódicos andavam sempre em linha reta, uma vez que apresentou essa sombra aqui dentro do tubo. Ó, a animação a seguir mostra como foi feito o experimento na época. Tá? Então vamos ver aí. Veja, ele liga o experimento, aqui está a ampola, e forma o formato aqui, né, a sombra do anteparo que está lá dentro. Isso mostra que os raios catódicos sempre seguem em linha reta. Ainda nessa sequência de experimentos, fizeram uma ampola de Crookes aqui, e dentro da ampola colocou como se fosse um catavento, um moinho lá, e ligou ela. Observou-se que esses raios eram capazes de mover esse moinho. Opa, calma aí. Se os raios catódicos são capazes de mover o moinho, significa que esses raios têm massa. Tranquilo? Olha como é que foi feito o experimento deles na época. Ó. Eles tinham um tubo, ligavam os raios catódicos, veja, o moinho, a rodinha aqui, girava. Isso prova que esses raios catódicos, então, tinham massa. Por fim, eles fizeram um outro experimento. Colocaram campos elétricos na parte externa da ampola. E o que ele observava? Que esses raios catódicos eram atraídos pelo polo positivo. Se alguma coisa é atraída pelo polo positivo, significa então que ela tem a carga contrária. Ou seja, esses raios catódicos tinham carga negativa. Olha lá o que foi feito na época. Aí está um tubo de raios catódicos. Quando eles chegam próximo a esse tubo, um ímã, esses raios desviam a sua direção. Então, ele mostrou que esses raios eram influenciados por cargas externas. Veja que quando ele vira, a direção também é mudada. Tá bom, professor, e daí? O que isso implica? Implica que, nessa época, esse cara aí, Thomson, esse grande cientista,
aproveitou desse cenário e criou um tubo de raio catódico diferente. Ele fez um tubo maior, tá? E sempre, lembrando, os raios catódicos saem do polo negativo para o positivo. No polo positivo, ele colocou um orifício, direcionando esses tubos, esses raios catódicos. E foi aplicando diferentes cargas aqui. Ó. Ele viu que toda vez que ele aumentava a carga positiva, o raio desviava o seu curso com a maior intensidade. E o que mais intrigou ele, que independente do tipo de gás que ele colocava lá dentro, todos tinham o mesmo comportamento. Então, todos tinham algo em comum. Então, usando toda essa teoria sobre os raios catódicos, toda essa observação, Thomson chegou a um novo modelo. Nesse modelo, ele falou o seguinte: o átomo é uma esfera de carga positiva cheia de cargas negativas incrustadas. Ou, veja o seguinte, Thomson foi a pessoa que descobriu isso aqui, ó, as cargas negativas. Descobriu o que nós chamamos de elétron. Tá? Então, ó, ele propôs um novo modelo para o átomo. O átomo era uma esfera positiva, cheio de algo que ele chamou de elétron, incrustada nela. O que isso impactou? Thomson quebrou a teoria de Dalton. Dalton falava que o átomo era algo indivisível. Thomson mostrou que não. O átomo tinha partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Claro que, no geral, a carga do átomo era nula, ou seja, o negativo anularia o positivo. No entanto, ele quebra a teoria que era proposta por Dalton. Então, Thomson cria um novo modelo atômico. E esse modelo, como ele falou de cargas negativas incrustadas aí, ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, tá? Fazendo uma analogia dos elétrons como se fosse passas em um pudim. Além disso, outra coisa muito importante é que Thomson determinou a relação entre a carga e a massa do elétron. Apesar do elétron ter uma massa pequena, ele viu que ele tinha massa. Por isso que os raios catódicos conseguiam mover um moinho. E aí surgiu um novo modelo atômico. Um modelo que quebrou aquele paradigma de que o átomo era algo indivisível. Ele mostrou que tem partes. Esse modelo traz a parte elétrica da natureza, porque eles já conheciam que a matéria tinha esta parte elétrica, e surge aí esse novo modelo atômico. Ok? Não custa lembrar que acesse diariamente seu portal GR8, faça as suas anotações e as atividades propostas. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail e, claro, deixe seu like. Obrigado e foi lindo!